Pergunta? Bom, só para quebrar o gelo então, queria na verdade só que você pudesse explicitar, quando você tratou da questão do jogo, tanto na primeira parte, obviamente na segunda, mas que você explicitasse um pouco a importância do jogo como elemento exemplar, paradigmático para se pensar as relações sociais, a questão da ordem social. Se você explorasse mais esse elo do jogo com, enfim, o pensamento sobre a questão da ordem, o pensamento sobre a questão da configuração que se institui entre as situações cotidianas mais banais. Mais. Quando eu penso no gráfico, o principal termo que me vem à mente, não sei, eu cheguei atrasado, não sei se você falou, que é a acusação que ele faz para toda o restante da teoria social, que é que para todo o restante, exagerando, os indivíduos seriam dopados culturais. E eu acho que, pelo menos eu nunca me interessei tanto por microsociologia, assim, agora que eu estou aprendendo gráfico. Mas essa acusação sempre pesou, de quando você está em teorias mais macro, ou teorias mais correntes, você naturaliza um termo sociológico, que é a norma ou a regra. Simplesmente falando que os indivíduos seguem uma ideologia, seguem uma norma, seguem uma regra. E quando eu acho que a maior provocação dessa teoria é de ressaltar a competência na vida cotidiana, assim. Queria só mais que se explorasse isso. Eu realmente não sei muita coisa sobre o gráfico. A minha questão é um pouco um pouco saber que você, enfim, mais do que, como você comentou, é mais do que um compartilhamento de sentido, mas também compartilhamento de uma metodologia de se recuperar uma ordem mais ou menos que aquele grupo social. E a minha questão é se ele chega a pensar também a possibilidade, é uma questão meio óbvia, mas a ruptura e a mudança, ou simplesmente a ruptura e a mudança são entre momentos de ordem, assim, momentos que a ordem foi perdida, mas que vai haver uma procura incessante para que ela retorne. É um pouco isso. Mas alguém vai perguntar? Então, vou... Essa última pergunta da ruptura e da mudança, ela tem uma relação com a discussão que o Tomás trouxe do dopado cultural versus competência. De certa maneira eu trouxe isso no começo, mas eu não usei a expressão dopado cultural, que é uma expressão importante, porque o Garfinkel ele tentava, como eu mencionei, lidar com as teorias que, de alguma maneira, entendessem o agente como alguém que, na sua ação, apenas reproduz normas e padrões, como você bem apontou. E aí vale mencionar como ele faz referência a essa ideia do juízo sedado, né? E aí quando entra a discussão da ruptura e da mudança. Nos experimentos que ele realiza, ele está sempre provocando essa perturbação, né, da ordem padrão, de como as coisas sempre funcionam. Então, você vai ter, por exemplo, um experimento em que ele está testando a confiança, né? Ele propõe, né, que o experimentador inicie uma conversa com o outro, de repente, o que ele faz? Ele abre o casaco e mostra um gravador. Aí, imediatamente, aquele que era parte da conversa pensou, mas vem cá, o que você vai fazer com a minha conversa, com essa nossa conversa? Ou seja, aqui você tem uma regra, etc., das relações, né, que se apoiam na ideia de uma confiança, de privacidade, acerca de como são as relações informais, enfim, entre as pessoas. E aí, quando ele mostra o gravador, ele está
ofendendo essa regra, né? E aí, de pronto, se inicia uma discussão sobre como contornaremos então como vamos resolver esse conflito, essa nossa diferença. E aí se abre um processo de normalização de disparidades entre o esperado e o real. Então, os dois integrantes, os dois participantes dessa interação vão debater o que vai acontecer, o que você vai fazer, né? E, segundo o Garfinkel, há uma tendência a você, de algum modo, buscar superar esse conflito, porque a alternativa é a manutenção do conflito. Então, claro que isso não é seguro, ele não está dizendo que sempre haverá, mas o que ele está querendo dizer é que as pessoas têm competências para resolverem as suas divergências. Não só divergências, mas as questões cotidianas, né? E quando uma regra instituída, ela é de algum modo problematizada, criamos então novos pressupostos a partir, né? Criamos então um novo consenso a partir dessa nossa discussão. Então, é disso que se trata. E aí você tem, né, a ideia central de discussão com a ideia de dopado cultural, né, que ele atribuía a uma série de teorias, suponho eu a do Parsons, né, mas não só do Parsons, apontando que o padrão das relações, o padrão institucionalizado, os papéis, né, o padrão acerca de como os ambientes se configuram, né, os padrões sociais em geral, eles não são determinantes, eles são referências, eles são referenciais para a interação entre os atores, né? Se esse padrão se mostra problemático, ele pode ser revisitado. Você pode reconstituir um novo padrão a partir do debate, ao menos entre nós, né? Entre nós participantes dessa interação, né? Então essa é a ideia de que o padrão ele passa a ser uma referência para percepção e detecção dos desvios, né? E abertura de processos de restauração da ordem. E aqui reside o exercício de uma competência linguística, uma competência para lidar com os conflitos, enfim. E aí, ele traz algumas possibilidades de... enfim, ele diz que você tem, por exemplo, o modelo de homem de juízo sedado, né, ou de juízo dopado. Na sociologia daquele período, né, dos anos 60, enfim, dos anos 50. E ele vai dizer que essas pessoas, segundo essa perspectiva, o modelo de homem, segundo essa perspectiva, tende a reproduzir características estáveis da sociedade, ao incorporar suas expectativas padronizadas como determinantes. E aí você tem a expressão que ele usa é o homem na sociedade do sociólogo, né? Mas você também tem o homem na sociedade do psicólogo, que é o homem cuja ação, cujo comportamento é estritamente determinado por mecanismos psicológicos, pelo funcionamento mental, pela sua biografia psiquiátrica ou algo do tipo, né? Ao passo que o que ele identificava com os experimentos dele era que as reações de indignação, mediante, né, o experimento, de indignação, de ansiedade, de perplexidade, eles não guardavam relação com o traço de personalidade daqueles que eram parte do experimento, né? A relação que se estabelecia era da severidade, né, dessas reações, era com o quanto aquela pessoa havia aderido àqueles padrões, o quão fortes eram as motivações à adesão. Aí vem a história do jogo nessa experiência, nesses experimentos, porque o jogo obtém essa adesão. Você começa o jogo, você quer ganhar o jogo,
O jogo é uma brincadeira, só funciona ali. Então você se sente de algum modo estimulado, mediante todas essas características que a gente mencionou aqui ao longo da conversa, da nossa conversa, você tem estimulado a prosseguir. Então a adesão aos padrões, às regras, enfim, é muito vigorosa. Então quando você ofende ou de algum modo perturba essa ordem normativa, a reação é mais severa. Então era isso que ele encontrava, né? Era pré-pessoal, digamos assim. Não era exatamente, não tinha a ver com com seus traços psicológicos, né? Mas ele aponta outras teorias que costumam incorrer no mesmo erro, de reduzir ou de diminuir a importância das competências, de administração da vida social por parte dos agentes. Ele faz aqui as teorias do signo, né? Que tentam, imagino eu, a referência que ele tenha feito, a semiologia, né? A Saussure, né? A linguística, que talvez, em alguma medida, se atenha a essa dimensão sincrônica, né? Da língua e não considere de maneira suficientemente satisfatória, né? A moda Wittgenstein, o uso da linguagem, né? O como da linguagem, não o que, não o significado, mas o como a linguagem é usada, como o jogo da linguagem é jogado pelo agente, né? Como ele utiliza a ironia, como ele utiliza a glosa, como ele utiliza a mentira, né? Tudo isso é o como, não está na ordem do símbolo, não está na ordem da estrutura linguística, né? Então, quando você se concentra na língua e você pressupõe uma normatividade do uso da língua, você obscurece o fenômeno situado do uso, né? Do uso por parte dos agentes, né? A gente tem uma outra dimensão desse problema, que é a simplificação da textura comunicativa do ambiente comportamental. Você superdimensiona, enfim, o poder determinante do espaço sobre o comportamento e despreza a dimensão intersubjetiva desse fenômeno. E aqui eu posso me remeter à própria forma como eu tentei abordar o jogo coletivo, né? Como o corpo está presente, como, enfim, a relação intercorporal está presente, isso do ponto de vista intersubjetivo, né? E aqui um último ponto que ele também acaba levantando aqui, é aquela perspectiva teórica que considera que as regras pré-estabelecidas esgotam o que acontece numa interação. Aí é aquilo que eu tinha falado. As regras pré-estabelecidas, elas podem sofrer, né, ao longo da trajetória intratemporal, problemas com a disparidade em relação à expectativa, né, que você precisa restaurar. A normalidade precisa ser restaurada, né? E quem faz isso é o agente competente. Então você não consegue dar conta se você pensa tudo de cima para baixo e desconsidera o que os agentes fazem na cena, né? Então, basicamente, acho que era isso. Tentei responder a todos. Tem mais uma aula. Bom, Eduardo, parabéns aí pela exposição brilhante. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, uma ou duas perguntas, relacionadas ao tema da perturbação da regra, né? E em que medida, não sei se você abordou isso na sua tese, em que medida essa perturbação da regra, ela, no jogo, ela pode ser feita a partir das próprias regras ou a partir daquilo que não é interdito nas regras, né? Eu só para ilustrar, eu posso me lembrar de pelo menos 2 ou 3 situações, não entendo nada de basquete, entendo alguma coisa de futebol, na qualidade de espectador, evidentemente, 2 ou 3 situações que dentro do jogo de futebol foram, na época, vistas com bastante assombro, né? Uma é o famoso drible da foca, não sei se você se lembra, né? Quer dizer, não é proibido, então é permitido.
E o outro foi justamente em 1997, quando o então Ronaldinho, com 17 anos, ficou famoso por ter percebido que o goleiro do Cruzeiro, o goleiro do time, ele era no Cruzeiro na época, sei lá, o Atlético, quando ia repor a bola em jogo, deixou escapar, para poder, largou a bola. O que ele fez? Ele virou, olhou a bola ali e, pum, mandou a bola para dentro. E o próprio juiz ficou sem saber, peraí, eu dou gol ou não dou gol? Né? Então, eu acho que toda essa discussão é bastante interessante para suscitar em que medida as regras, elas, embora escritas, e, enfim, elas têm um continente aí de uma zona cinzenta entre aquilo que é expressamente proibido, aquilo que é expressamente disciplinado, e aquilo que não está ainda dentro dos códigos e, enfim, acho que gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Oi, Eduardo, eu queria te parabenizar também, porque estou aqui aprendendo muito, né, sobre um autor que eu conheço praticamente nada. E é sobre isso que eu queria perguntar, porque é uma dúvida realmente... dentro do seu objeto de estudo, da tese, tá? Mas relacionado à abordagem do Garfinkel, porque nessa abordagem fenomenológica do jogo, né, a competência, os esquemas corporais aparecem como a base da experiência, né, e da definição de situação mesmo em relação ao jogo. O que eu queria saber é qual é o lugar de condições que são externas ou não propriamente internas ao jogo, como, por exemplo, a existência de um público, a espacialidade, se ele é jogado numa pelada de terreno ou se ele é jogado num estádio de futebol, se um fator, o problema dos objetos, a sociologia dos objetos, a questão da bola, a questão do televisionamento, os dispositivos, portanto, sociotécnicos que podem interferir nesse processo, em termos da própria experiência, né, dos jogadores. É isso que eu queria saber. As regras do futebol. No mesmo capítulo que eu trato do Garfinkel, eu falo da justiça do jogo agonístico, né? O jogo agonístico, ele tem uma dinâmica interna. Na verdade, ele tem uma forma. É uma forma que precisa ser igualitária. Além de poder suscitar disputa, né? A regra do jogo ela precisa promover uma disputa fluente, interessante para o jogador. E parte dessa adesão e dessa fluência se extrai da justiça do jogo agonístico, porque você se dedica, se entrega para ao final você ganhar o jogo e ser reconhecido como, ao menos circunstancialmente, como o melhor. E isso do ponto de vista formal. Do ponto de vista substantivo, o jogo ele precisa suscitar o desejo a uma resposta melhor. Então, um faz uma coisa, você quer fazer outra coisa melhor. Ele vai fazer uma coisa melhor e você quer fazer uma coisa melhor. E você quer pontuar, e você quer ir à frente, você quer passar o adversário, você não quer ficar para trás, você quer avançar. Isso é um elemento de feedback que te impulsiona adiante no jogo esportivo coletivo, né? Nos jogos esportivos agonísticos, nos jogos agonísticos em geral. É diferente do jogo que se baseia na sorte. O jogo que se baseia na sorte não envolve o esforço, porque haverá um prêmio no final em razão desse esforço, né? É o acaso, você tenta mobilizar as energias cósmicas a seu favor, né? No máximo você se concentra, você pede ajuda, enfim. Só que o jogo de futebol, o sistema de regras do jogo, ele não é muito... Desse ponto de vista, de promover justiça, ele não é muito racional, né? E há uma série de elementos, isso não estou dizendo nenhuma novidade, qualquer pessoa que acompanha minimamente futebol sabe disso. Só que, como é um jogo esportivo, ele promete aquele que vence, aí é a textura causal, né? O requisito moral, ele promete que aquele que vai ganhar, aquele que vai ser melhor, vai ter mais chance de ganhar. Então, tanto que você se dedica, você cria a expectativa de que você vai
enquanto torcedor daquela partida, daquele time, você vai sair dali vitorioso. Você cultiva essa expectativa. E você fica feliz quando o seu time está bem, contratou um reforço novo, não é isso? Um novo jogador, enfim. Só que o jogo de futebol, ele é muito suscetível ao erro. Ele é suscetível a uma série de acontecimentos imponderáveis. A gente escuta os cronistas esportivos falarem, né? O erro do árbitro, né? O escorregão do zagueiro, o árbitro que dá um cartão, enfim, vermelho para um jogador que não cometeu a falta. Por quê? Porque há uma série de obstáculos a que essa justiça do jogo se realize, né? Eu escutei, por exemplo, os treinadores falando assim, cara, tem que ter contagem de faltas no futebol, né? Tem que ter equipamento com tecnologia para identificar lances duvidosos, porque é realmente muito difícil você identificar o impedimento, né? A amplitude perceptiva que o árbitro tem que ter para identificar um impedimento, né? E o quão milimétrico às vezes, para você identificar se estava na linha ou não, é muito difícil. Então, as condições de arbitragem são muito complicadas, as regras são muito permeáveis à injustiça, né? As condições de aplicação da regra também, por parte de um árbitro. Então, de fato, o que surge no meio dessas regras que são mal, digamos assim, elas não se solidarizam perfeitamente, né? Elas não criam um sistema sincrônico perfeito, né, para usar a expressão da linguística, que possa garantir um jogo, né, mais justo, né? Enfim, a gente poderia falar disso, vários aspectos dessa questão. Mas eu queria aproveitar a tua questão para tentar abordar dele, que também se remete a uma das coisas que o Diogo tinha me pedido. Os limites dessa perspectiva, né, do Garfinkel. Como é que se vai definir como as regras do futebol vão ser modificadas? Não são os agentes na cena, não são os jogadores. Será que não serão os interesses, né? Será que, enfim, numa dinâmica esportiva que envolva, enfim, o interesse das televisões, enfim, as críticas da imprensa esportiva, enfim, será que esses elementos que remetem a um cenário muito mais amplo, será que não seriam eles que nos permitiriam pensar, né, como essas regras do jogo, essas regras constitutivas de um jogo tão tradicional poderão mudar? NBA, por exemplo, as regras no basquetebol se modificam com muito mais velocidade, né? O basquetebol já houve um tempo em que não havia limite de tempo de ataque no basquetebol. Então você estava ganhando a partida, você ficava vários minutos sob posse da bola. O jogo fica chato, né? Para o espectador, ou seja, para as empresas de TV, não interessa um jogo chato. A vantagem no voleibol dificulta a compreensão do jogo. O NBA hoje tem o tempo de ataque é de 24 segundos. Você não pode marcar zona, porque marcar zona fica um jogo mais chato, fica um jogo de meia quadra. O que você quer ver no basquete? Você quer ver enterrada. Você quer ver jogada individual. Isso você só consegue com marcação individual. Então você tem várias restrições à marcação de zona, por zona. Você tem definição de tempo. Isso guarda uma relação direta com o interesse do espectador, com o interesse da TV, com o interesse da liga em vender o seu produto, né, a um preço mais interessante. Então aqui o Garfinkel eu acho que já não ajuda muito, né? As condições, a gente falou de televisionamento, é uma dimensão que você mencionou, mas você falou também do público, né? Do público presente no estádio. Essa é uma dimensão interessante, assim, que eu gostaria de algum dia estudar um pouco melhor. Eu li uma vez um texto que estudava a dinâmica da torcida. Era até uma aluna de mestrado da UF, cara, achei muito legal,
Achei muito legal o texto. Achei que o referencial teórico não foi o melhor, mas foi um texto interessante. Eles fizeram um estudo, não era a autora do texto sozinha, havia outros distribuídos na arquibancada, mas é interessante perceber como o que acontece em campo repercute na arquibancada e o que acontece na arquibancada repercute em campo. Tem uma dinâmica das energias emocionais, né, para usar a expressão do Collins, que poderia ajudar a entender esse processo, né, numa relação com o que acontece em campo. E aí o Garfinkel poderia também ajudar, de algum modo, né? Enfim, mas isso fica aí para outras aventuras. Obrigado, gente. Valeu. Só agradecendo a todo mundo que ficou até agora, e na quinta-feira que vem a gente volta com a Olivia, que vai apresentar sobre Tim Ingold, a antropologia ecológica e a questão da cegueira, né? Obrigado.